Se a vida não ficar fácil, trate de ficar mais forte. É bem impactante essa frase, né? Sabe aquele medo quase que paralisante que você já conseguiu superar? Sabia que outros também podem ser superados? Isso mesmo, nós podemos superar os nossos medos, ou pelo menos aprender a administrá-los de modo a não prejudicar as nossas vidas. Meu nome é Cibele Nardi, eu sou Master Coach, consultora de carreira, especialista em inteligência emocional e eu quero contar para você hoje algumas coisas a respeito de medo e como lidar com superação. Acompanhe os nossos vídeos porque sempre tem dicas novas e especiais para você. Inscreva-se no nosso canal, curta as nossas mídias sociais. Você já conhece o Instituto Cibele Nardi? É isso mesmo, eu sou fundadora do Instituto Cibele Nardi. É um instituto de treinamento e desenvolvimento humano e lá nós temos tudo de uma forma muito especial para gerar transformação na vida das pessoas e nas organizações. Estamos há anos no mercado e temos tido um resultado excepcional. Nos acompanhe que nós temos sempre muitas dicas especiais para você. Mas, voltando a falar sobre medo, eu quero agora dizer algo muito importante para você. Todas as pessoas são passíveis de sofrer medo. Medo é um sentimento, uma emoção que faz parte do conjunto das emoções básicas ou primárias que nós temos inseridas na nossa essência. Desde que nascemos, já existe um conjunto de emoções em cada um de nós. É inevitável sentir essas emoções. As emoções primárias são raiva, alegria, tristeza e medo. E hoje nós estamos falando sobre medo. Eu tenho uma experiência bem interessante com o medo. Vou contar um segredo para vocês, só nós agora. Eu sempre tive muito medo de avião. Mas medo de ficar com a mão suando, de ficar tremendo, de chegar a dar falta de ar e o pensamento então viajar para longe e ficar imaginando só tragédias, porque o medo faz isso. O medo produz uma imaginação trágica, né? Então, mas o medo não é ruim não, o medo ele serve para nos proteger, né? Para evitar com que a gente se coloque em situações de perigo. O problema é quando esse medo passa dos limites, que é o caso dessa história que eu quero contar para vocês do meu medo de avião. Mas tem um outro fator. De um lado, eu sempre senti muito medo de avião. De outro, eu sou apaixonada por viajar. Principalmente quando essas viagens me geram oportunidade de conhecer novas culturas, novas pessoas, situações diferentes, ambientes diferentes, tudo isso faz com que eu me sinta muito especial e gera desenvolvimento em mim. E aí, o que eu faço? Viajo e conheço as novas culturas ou permito que o medo me paralise e me impeça de ir? Né? Quando a viagem é perto, eu até poderia criar uma alternativa de carro, de ônibus, mas viagens longas para outros países ficaria mais difícil. Então, num determinado momento da minha vida, eu tomei a seguinte decisão: eu jamais perderei uma oportunidade por conta do medo. Jamais, em hipótese alguma. Então, eu não posso impedir, né, o meu sistema de sentir o medo. Mas eu posso escolher o que eu vou fazer com isso. Eu posso administrar esse medo, eu posso gerenciar esse medo. Eu aceito e reconheço que eu tenho medo, mas eu cuido para que eu não deixe de viver nada que eu gostaria de viver por conta do medo. Então, todos os meses eu viajo a trabalho, eu viajo para estudar, todos os anos, uma média de 3 a 4 vezes por ano, eu viajo para fora do país, viagens longas e não perco oportunidade nenhuma. O que eu faço? Alimento a minha fé
e acredito assim, quando eu chegar lá, eu serei muito feliz naquele lugar, estarei muito alegre e eu vivenciarei coisas especiais. Então eu trabalho os meus pensamentos e não deixo de ir. Vou confrontando esse medo e não deixo com que ele tome conta de mim. Eu assumo o controle, não o medo. Então, se você tem um medo, não importa se é de um determinado animal, se é de uma situação, não importa. Ou até medo de se relacionar, enfrente os seus medos. Escolha o que você vai fazer com ele. Determine como você vai viver esse medo. O que você não sabe, você pode aprender. O que você não conhece, nós em geral temos medo do desconhecido. Aprenda mais sobre isso, viva isso mais vezes. Quanto mais você vivenciar, você não vai eliminar o medo, mas você vai amenizá-lo, você vai diminuí-lo. Você é capaz de conquistar tudo aquilo que você se propor. Então, não importa aquilo que a circunstância te coloque, te bloqueie, te coloque medo, você pode alcançar coisas grandes. Você só precisa se determinar para isso. Pense a respeito do seu medo, daquela circunstância e mantenha o seu olhar em solução. Quando nós pensamos em solução, a solução vem, né? Então, por exemplo, ainda usando o exemplo do medo de avião, o que eu faço? Eu alimento a minha mente com pensamentos de que, ok, é um meio de mecanismos, é um meio de transporte super seguro, né? Eu imagino que aquele comandante sabe exatamente o que está fazendo. Eu imagino que aquela aeronave está toda estruturada e bem cuidada. Então, eu alimento meus pensamentos para que eu sinta, com que eu adquira sentimentos que me tragam segurança. Então, não se esqueça, tudo começa no seu pensamento. Pense coisas positivas a respeito daquele assunto, que você vai sentir coisas positivas e isso vai reduzir a força do medo. Então você vai se comportar diferente e não perca nenhuma oportunidade, não deixe o medo te paralisar. Muitas vezes na minha vida aconteceram situações que tentaram me paralisar e eu sempre lutei diante de cada uma delas para não perder oportunidades e deixar de viver uma vida plena. Eu quero ter uma vida plena, eu quero muito mais além. E você? Eu desejo que você vá muito mais além, que você tenha muito sucesso, que você aproveite muito a vida, não perde nenhuma oportunidade não. Gostou desse vídeo? Mais uma vez eu te digo, acompanhe as nossas mídias sociais que tem muito mais para você. Um grande abraço e muito sucesso!